meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste segundo domingo do tempo da Quaresma, a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós, enquanto nós caminhamos aí nesta trilha, neste caminho quaresmal, nós tivemos na semana passada o Evangelho que tratava sobre as tentações de Cristo, portanto, os combates e, por que não dizer, a própria morte, que precisa acontecer para que depois aconteça a ressurreição, a morte do homem velho que não aceita as tentações. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. O Evangelho da Transfiguração é uma pré-figuração desta grande realidade da transfiguração, da ressurreição, aliás. Então, nós temos aqui diante de nós algumas leituras muito interessantes. A primeira leitura, ela fala a respeito do sacrifício de Isaac por Abraão. Então, Deus, como um teste, pede para que Abraão sacrifique Isaac. É claro que Deus não iria permitir que isso acontecesse por capricho, de jeito nenhum. Mas é interessante perceber que, para Abraão, Isaac era a sua grande alegria, sua grande segurança. Por quê? Porque em Isaac estava o cumprimento da promessa de Deus. Mas mesmo assim, Abraão, por iria sacrificar Isaac. Essa história é uma prefiguração do grande sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, que amava tanto e ama tanto o seu Filho, o entregou por amor a nós. Não é que Deus foi sanguinário e falou: você vai morrer para salvar esse povo aí. Não era assim, Mas era claro, estava claro no horizonte, tanto do Pai quanto do Filho, que aceita livremente a missão, que isso iria acontecer. Por quê? Porque quando Jesus vem ao mundo, ele se encarna, o Filho se encarna, e portanto Jesus Cristo inicia a sua missão aqui no mundo. Ele vai, a partir da obediência e do amor a Deus, nos ensinar e nos salvar. Porém, o ensinamento dele vai contra tudo aquilo que era pregado na época. As pessoas não tinham entendido realmente o que era a relação com Deus e com o próximo. E ao ir contra tudo que existia na época, era óbvio que mais cedo ou mais tarde a perseguição viria e a morte também viria. Isso não era novidade. Os profetas também foram perseguidos, muitos deles foram mortos, em nome de Deus. Eles cumpriram a sua missão em nome de Deus, porém muitos deles foram perseguidos. Então, não seria novidade nenhuma, tanto para o Pai quanto para o Filho,
quanto para o Espírito que conduzia o Filho, que mais cedo ou mais tarde eles teriam que confrontar com esta realidade. Mas mesmo assim assumem. Por quê? Porque o amor de Deus por nós é infinito. E é claro, o Pai não iria deixar o seu Filho morto, de maneira nenhuma. É por isso que ele vai intervir e vai ressuscitar o seu amado Filho Jesus. Assim como ele também ressuscita a cada um de nós, filhos e filhas, amados, amadas dele. Aí no Evangelho nós temos a realidade da transfiguração. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos importantes aqui. Primeiro, as diversas menções à ressurreição. Afinal de contas, a transfiguração era meio que como que uma antecipação, de como seria a ressurreição, de que o nosso corpo seria transformado de tal maneira que ficaria muito diferente do corpo que nós conhecemos, o corpo ressuscitado, o corpo espiritual. Então, é muito importante nós percebermos isso. E o evangelista faz questão de, por 2 vezes, mencionar esta realidade. Jesus diz: não contem nada a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. E depois, o evangelista ele reforça essa ideia da ressurreição, colocando, acrescentando que os discípulos comentavam entre si e se perguntavam o que significava a ressurreição. Portanto, a ligação entre transfiguração e ressurreição é muito clara. Mesmo porque os discípulos não entenderam nada do que foi a transfiguração. Não entenderam nada. Até fazerem a experiência com Jesus ressuscitado. É sempre a experiência com Jesus ressuscitado que nos ajuda a compreender a nossa história. É sempre a experiência com Jesus ressuscitado que vai nos ajudar a compreender os sinais de Deus na nossa história. Então, com os discípulos foi assim, conosco também é assim. Além disso, nós temos uma comparação interessante, porque veja, a realidade da transfiguração e principalmente da ressurreição é uma realidade que nós não conhecemos. E justamente por não conhecermos, não temos como explicar, até pela profundidade, é inexplicável, mistério é sempre inexplicável, mas a própria tentativa de explicar para na falta de palavras, para não dizer da profundidade que estas palavras deveriam ter. É por isso que muitas vezes nós utilizamos da linguagem comparativa. Então, é interessante perceber que o evangelista ele faz a seguinte comparação. Eles viram Jesus, suas roupas brilhavam, estavam brancas e brilhantes de tal maneira que nenhuma lavadeira no mundo conseguiria fazer com que aquelas roupas ficassem daquele jeito. E nenhum comercial também de sabão em pó nenhum tipo de sabão em pó poderia fazer aquilo que eles fizeram. Por mais que possam prometer isto, roupas brancas e brilhantes, mas não conseguiriam jamais. O que o evangelista quer nos dizer sobre isso? Ele quer nos dizer sobre a pureza que esta alma e esse corpo se encontram no dia da ressurreição. Essa pureza ela vai acontecer por um caminho de busca de santidade, portanto, pela santificação a partir da graça de Deus, ou, se não, ela vai ser completada no purgatório. Também é uma forma de purificação por meio da graça de Deus. Qualquer uma das 2 formas vai nos levar a viver esta pureza. Essa pureza necessária para poder se encontrar com aquele que é puro e santo por excelência, que é o próprio Deus. Então, a linguagem comparativa nos ajuda a entender. É como uma tribo isolada de índios, que não tendo contato nenhum com a civilização, vê um avião passando por cima da tribo. Não entendem aquilo, não tem palavras para descrever aquilo, e, portanto, vão comparar. Quem viu, ao contar para o outro, vai dizer, olha, vi um grande pássaro
diferente dos outros e tal, mas um grande pássaro. Por quê? Talvez na visão deles, poderia ser, né? Aqui é um caso, é uma suposição, não é? Um caso hipotético. Então, assim, se compara com algo que é conhecido para poder explicar. Então, foi isso que o evangelista fez, mas é muito interessante a forma como ele compara. O que isso tudo quer nos dizer? Isso tudo, a própria ressurreição, quer nos falar sobre o amor de Deus. Que diante de uma situação que parece impossível de vencer, por exemplo, a própria morte, ele traz uma luz no fim do túnel. Ele consegue transformar algo que seria ruim em algo que é bom. A morte, com a ressurreição, nos leva à vida eterna. Portanto, Cristo, ao passar por seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, ele vai nos dar a salvação. Nós, passando por nossa paixão, morte, após a ressurreição, aquilo que é a graça de Deus que vai intervir em nossas vidas, nós recebemos por graça de Deus a vida eterna. Portanto, algo que seria, a princípio, aos nossos olhos ruim, se torna algo fantástico. Uma graça, uma bênção, algo maravilhoso, que é a vida eterna, que é a vida em Deus. Então perceba que o amor de Deus faz questão de transformar todas as realidades quando nós o permitimos. E na nossa vida é sempre um ciclo de vivência na paixão da morte e da ressurreição. No nosso dia a dia isso vai acontecer. Nas nossas lutas, sempre depois dos combates, da morte dos combates, da luta dos combates, nós teremos aí a ressurreição. E aí entra justamente naquilo que São Paulo vai dizer na segunda leitura. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Se Deus é por nós, se esse Deus que nos ama a tal ponto de nos fazer vencer o maior de todos os inimigos, que é a morte, a situação mais complicada de todos, a qual nós não conseguimos encontrar solução, que é a morte, se Deus nos ajuda a superar até isso, que força poderá nos vencer? Que força poderá nos separar do amor de Deus? Que força pode nos assustar tanto se estamos ao lado daquele que é capaz de vencer qualquer inimigo e qualquer força? Então, precisamos retomar esta visão esperançosa, espiritual, a respeito das realidades que nós vivenciamos. Porque nós corremos o risco de viver muito o lado negativo, olhar tudo com um olhar negativo, e nos esquecer que quem está do nosso lado, aquele a quem servimos, aquele a quem amamos, é vencedor, vence qualquer força, inclusive a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se esqueçam, o amor de Deus é capaz de vencer qualquer coisa, até mesmo vencer a nós mesmos. As nossas fraquezas, as nossas revoltas contra Deus, as nossas incompreensões diante do projeto de Deus, ou diante das permissões que Deus concede ao longo da nossa história, que às vezes não compreendemos, mas também cuidado da providência divina, o amor de Deus é maior do que tudo isso. Por isso que Ele sempre é fiel. Ele não nos abandona quando nós o abandonamos. Claro, enquanto tivermos a oportunidade durante esta vida, nós temos a possibilidade de voltar para Deus, que sempre está pronto para nos acolher de braços abertos. O amor de Deus é maior e mais forte do que a própria morte. O amor de Deus sempre irá atrás de mim e sempre irá atrás de você. Abra o seu coração e experimente a força da ressurreição em sua vida. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.